Oi, gente, mais um podcast hoje na Kombi com a minha amiga Adélia. Fala oi, Adélia. Oi, gente. E você que está em casa, já parou para pensar na importância da comunicação? Hoje a gente vai bater um papo sobre isso e você é o nosso convidado. Coloque o seu cinto e vem com a gente. Mais um podcast hoje, nessa manhã linda, nessa praça linda, que tem muita história. E por falar em história, eu estou com a minha amiga linda, Ai, como é bom ser linda. Adélia. Obrigada, Roberta. E eu quero já agradecer, Eu que agradeço. por você ter aceitado o nosso convite de vir aqui no nosso podcast na Kombi para bater papo. Vamos experimentar aí. É mais uma veia, mais uma forma a gente registrar Barueri, registrar a nossa história e da gente poder conversar. Feliz por estar aqui também, Roberta. Obrigada. E você já está acostumado com podcast. Podcast é com você mesmo, né? Não, tudo é uma novidade, sabia? Tudo traz ansiedade. Eu sou ansiosa por natureza, né? Porque eu gosto de ter controle das coisas. Quando não sou eu no piloto, eu fico desesperada para que a coisa aconteça, para eu ver se fluiu, se não fluiu. Então eu tive uma noite de muita atividade, então fui dormir muito tarde e já 4 horas da manhã já estava já no prelo, assim. A Roberta, eu tenho que conversar com ela. E aí? Você é sempre elétrica? Eu sou 24 horas por dia, eu sou muito elétrica. Eu sou daquela que está deitada e lembro. Esqueci de fechar a gaveta na cozinha, eu levanto, vou lá para poder fechar a gaveta para ver se ela está fechada, volto para ver se a porta está trancada realmente. Eu sou muito assim, isso é muito ruim, né? E eu preciso estar no controle, eu tenho essa necessidade, sofro muito, eu tenho uma dificuldade muito grande de delegar, esperar o outro fazer, e aí acabo sendo por demais grosseira. Imagina! Agora, a Adélia, gente, ela é minha vizinha. Desde sempre, antes da Roberta nascer. Antes de eu nascer, quando tudo isso aqui era mato, literalmente, a Adélia já era aqui dos redutos, do Jardim dos Camargos, Vila Porto, Boa Vista, porque aqui nem os próprios moradores às vezes sabem onde começa um bairro e termina outro. Só a gente só sabe que é Vila Porto, a gente fala Vila Porto, a gente sabe que é o nosso bairro, cada um tem, a minha é Jardim dos Camargos, mas a gente gosta mesmo, por conta do ônibus que foi circular, Vila Porto 1 e 2. É verdade. E aí ficou tudo Vila Porto e é uma alegria poder ser Vila Porto, né? É uma alegria. Como foi sua infância aqui, Adélia? Bom, quando a gente chega em Barueri, no ano de 1967, não tinha Castelo Branco, né? A gente vem aí pela Estrada Velha e passa ali para onde a linha do trem, ali para aquele buraco, ali passava o ônibus, o caminhãozinho de mudança. Aí a mudança da minha mãe teve que ficar aqui em frente, hoje onde é a Praça das Artes, que já foi ginásio do esporte, porque a rua não tinha continuidade, né? Então assim, era como se fosse uma picada, tal. Aí subiu todinha a Campos Sales, acho que é isso, subiu a Campos Sales, aí fazendo essa picada aqui onde que era a delegacia, desce mato adentro, né? Era tipo assim, mato adentro, sabe? Tipo sítio. Tipo assim, é um terreninho, comprei um terreninho onde? Ali! Foi desse jeito. Aí meu avô tinha um Fordinho, ele parou o carro ali e naquela época não desmontava o guarda-roupa, essas coisas para trazer. Então os homens carregavam o guarda-roupa da frente daqui, onde que é hoje a Praça das Artes. E como praticamente eu sempre passei em frente onde era o portão do ginásio de esporte, o Sérgio Honda, que hoje é a entrada de carros. Que antes de ser um ginásio era um campinho. Era um campinho. Que tinha uma plantação de mamona. Exatamente. Que a gente ia lá pegar mamona para fazer guerrinha e soprar o canudinho com bolinha de sabão. Fazer bolinha de sabão. Dessa maneira. Aí o cara ficou e eles subiram, né? Aí pegou a picada toda, porque aí você olhava então dali da frente, só vinha somente um telhado, porque a nossa casa era baixa, nossa casa é a segunda casa que chega ali naquele pedacinho, é paralela à Avenida Café do Ponto, a Rua Platina, e aí Rua da Prata, nem pensar, não sei, porque minha rua era Rua K, Rua da Prata era Rua Q, que a Rua da Prata, ela vem surgir muito tempo depois, acho que passado uns 2, 3 anos. Não tinha energia elétrica, não tinha água, meu pai furou um poço e a gente usava lamparina. Meu pai fez então um cômodozinho, então foi assim que a gente começou, que a gente chegou em Barueri. Aí eu vim estudar aqui no Raposo, aí eu completo 7 anos, porque em 67 eu tenho 5 anos, aí eu entro na escola com quase 8, porque eu sou do mês de agosto, tinha aquela coisa, né? Então eu completo os meus 7 anos e entro no ano seguinte
no primeiro ano, e aí começa toda a minha saga. Sempre estudei muito, meus pais sempre incentivaram muito eu a estudar, meu pai porque queria que eu fosse letrada, eu sempre fui muito ativa. Com 9 anos de idade eu já estava trabalhando, ajudando as minhas vizinhas, porque aí veio a rodovia Castelo Branco para construção, e era a CBPO, a Companhia Brasileira de Obras, que começou a construir, e a minha amiga, minha vizinha, Conceição, com quem eu tenho um maior amor e carinho, continua sendo minha vizinha, eles construíram as casinhas ali da CBPO, e o marido dela fazia parte do corpo técnico da CBPO, teve a casinha ali. E eu ia para a casa dela ajudar ela a tomar conta da neném. Ela era recém-casada, teve uma filha, e eu comecei a trabalhar então com 9 anos de idade. Ela ajudava a gente, né, então, enquanto vizinha, ajudar literalmente, sabe? Faz pão, manda arroz, que ela viu que minha mãe tinha muito filho, aquela coisa da gente ser muito pobre. Então ela ajudava muito, muito, muito. Ela lavava meu uniforme de escola, a Conceição cuidou muito, foi uma pessoa muito zelosa na minha vida. E aí eu fui crescendo, e ali eu fiquei, aí eu trabalhei com a Antônia Laforja também, cuidei dos filhos da Antônia Laforja, aí depois a Antônia montou o jornal, aquela coisa dela de poesia, a gente sempre estava sempre muito junto, né? E fui tocando a minha vida, e fui crescendo, fui alimentando os meus sonhos, né? Meu pai gostava muito de ler literatura de bolso, e eu lia muito essas literaturas. Aí o meu universo primeiro, que eu sempre fui apaixonada, além dos policiais e jornal Notícias Populares, eu parti então para ler Agatha Christie, li tudo de Agatha Christie, aí fui crescendo. É legal. Então eu gosto, por isso que eu acho que eu gosto de CSI, eu gosto de filmes, mistério, eu gosto de desvendar, eu sou meio Alice no País das Maravilhas, adoro ou a Xícara, o Chapelão, é muito legal. Sabe o que eu fico impressionada, assim, porque a gente vê Barueri desse tamanho. Sim. E assim, a nossa cidade, ela não é antiga. Não. Ela é uma cidade, se a gente for pensar, ela é uma jovenzinha. Mas ela foi transformada muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Às vezes eu falo, esses dias eles falaram assim, Alphaville, 50 anos. Eu digo, não pode ser 50 anos. Eu vi, porque quando nós chegamos aqui, tudo era Fazenda Tamboré. No domingo meu pai pegava meus irmãos e atravessavam de barquinho, né? Era barquinho mesmo, literalmente. Para ir lá no Tamboré, buscar banana, eles davam muitas coisas para gente, né? O pessoal da Fazenda Tamboré. Então eles iam lá buscar abacate, verdura, aquela coisa toda. Meu pai ia de manhã e voltava só de noite, minha mãe brigava, aquela coisa toda. Eu falei, não é possível que Alphaville fez 50 anos. E aí eu comecei a lembrar. Eu com 14 anos, eu estou com 61, são 55, são 45. Com 14 anos, eu já tinha, a Alphaville já estava asfaltado e chegou a Lojas Americana. O depósito de Lojas Americana aqui no Quinhão 4, que era paralela a Castelo, e eu fui trabalhar lá. E quando a Loja Americana chega, eu acho que é a 4ª empresa a se instalar em Alphaville. Nós tínhamos a Xuca, tínhamos a Babylândia. A Xuca era uma fábrica de material de criança, lembra? Chupeta, mamadeira. A Babylândia, que era móveis infantis, e a Americana que chegou, e o Banco Nacional, o BCN, tinha se instalado ali naquela frente. Então, eu chego ali para trabalhar, acho que eu estava com 15 para 16 anos, mais ou menos. Não era 14, porque com 14 eu entrei na Capitólio, que também foi uma grande indústria que ajudou muito a Barueri crescer, que era ali no Belval, que hoje, né, não tem mais onde que está ali instalado o ginásio de esportes e do Jardim Belval, tem as escolinhas ali, aquele aglomerado todo ali. O ITB, eu acho que o ITB está mais dentro do que era Capitólio. E aí eu falei assim, puxa vida, eu com meus 16 anos, eu tô, vamos supor, né, 16 anos se eu tô, então são 45 anos passados. Então era o início, então as empresas estavam se instalando ali devagarinho, né? E aí nessa sequência veio a Troll, eu saio de Lojas Americanas e vou para a Troll, e a Troll que era a indústria também de brinquedos plásticos. Então ali eu vi essa efervescência. Aí piscou. Eu fui trabalhar no Banco Itaú, fiquei 6 anos no Banco Itaú. Quando eu voltei, aí já Barueri não tinha lei de prédios, que não podia construir, daqui a pouco já começou, e aí daqui a pouco vem o edifício aqui, o... Adélia. Não é a Adélia, não. É o Zé Correia, o de baixo do Zé Correia, aqui na Duque de Caxias, é o primeiro edifício. Esqueci o nome. Eu vou lembrar. Né? Então, que construiu. Quando a gente... Ah, não. O Adélia é lá perto da minha igreja. O Adélia é perto da sua igreja. Eu sei. O Zé Correia está bem ali. Eu sei qual que é, mas eu esqueci o nome. Eu esqueci o primeiro edifício. E de apartamentos e tal. E aí começou a explodir. E isso se mistura com a política. Aí você vem
para a política a gente entregava papelzinho, que a gente vem aí com a família do Munhoz, o velho Alcides, ele é ferroviário, ele e o Bittencourt incentiva muitos ferroviários virem comprar um lote em Barueri. E eles vêm para Barueri, então, nessa fase, a gente começa a crescer, eu cresço com os meus amigos ali, que eu fazendo ali com a família Munhoz, e aí daqui a pouco, nesse despertar, aí o Munhoz, em 88, tinha que colocar mais candidatas mulheres também, aí eu me torno candidata também a vereadora, acaba não dando certo, mas tive uma votação expressiva naquela época, foi 62 votos, era pelo partido o Arena, e aí eu já estou na Madeirite, e aí o Bel era então prefeito, o Furlan elegeu o Bel prefeito, que tinha sido secretário de Finanças, né? E por conta, né, de toda a trajetória do Bel na política, quando o Furlan traz, e eles estão rompidos, Furlan e Bittencourt, e o maior ataque que o Bel sofre durante toda a campanha é que ele não gostava de preto, né? E é aquela coisa, então eu acho que começa todo o meu envolvimento também pelo combate ao racismo, que a gente acaba crescendo, e até então não tinha me percebido, então ainda como mulher negra. Aí ele me convida, então eu era uma secretária dentro da indústria de Madeirite, tinha passado num processo político, tinha tido uma certa expressão, Seu Agi conversava muito comigo, uma pessoa que eu tenho um profundo carinho e respeito, saudoso Seu Agi. E aí eles acharam assim, a Lidélia é uma figura legal para trabalhar com a gente na prefeitura, e aí quando eu venho para a prefeitura, tô aí. Deu uma resumida boa? Deu, e assim, né, voltando, que a nossa cidade é uma novinha, aí a gente pensa assim, existem pessoas como você que conseguem contar toda a nossa história, né, porque a gente vê que Barueri cresceu muito e vieram pessoas de fora. Sim. Né, muitas pessoas de fora. E quem não? Eu acho que são poucos os que nasceram aqui, né? Eu venho da Vila Maria, eu nasci no Ipiranga, né? Eu acho que era uma cidade de formação, nós vimos ela ser formada, então precisa vir, sim, né? Precisa sim. vir. Como o Brasil, você tem o índio, né? Como nativo, mas precisou vir os escravos, os portugueses. Olha os escravos, precisou vir os africanos, precisou vir os italianos, precisou vir os portugueses, precisou vir toda essa gente, cada um contando a sua história, claro, né? A escravidão é uma grande mancha, uma grande marca, até por isso eu tenho que corrigir isso, mas o negro só entra nesse país como escravo. Aí eu costumo olhar para a minha história também. Eu chego na política também com esse viés, com essa mancha, sabe, que é uma pecha sobre a população negra. Então, e eu acho que é isso, né? Então você vê toda essa construção. E você fala para mim, Adélia, você moraria em outro município? Não. Eu também não. Não moraria. Não consigo. Eu vou viajar, Roberta. A coisa que eu mais amo, quando eu entro, saindo da Marginal, ouvindo do interior pela Castelo, que tem uma palavrinha escrita assim em cima, Barueri. Meu coração se enche de alegria. E agora que a gente chega aqui, que a nossa Praça das Artes parece um sol nascendo, a gente fala, nossa, cheguei em casa. Eu sempre agradeço a Deus, falo, obrigada, Senhor, por me trazer de volta, sabe, de trazer para minha casa, por melhor que venha ser o hotel, o restaurante, qualquer acomodação no sítio, a casa do amigo, voltar para o meu cantinho é o meu referencial com Barueri. Eu me alegro por demais, me sinto satisfeita, feliz da vida. Não sei quando eu partir, porque as pessoas podem falar, não vai enterrar aqui, enterra lá, né? Porque a gente não tem mais não, eu falo que opinião, eu quero ser enterrada aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Eu ainda falo, pessoal, gente, não gaste dinheiro com isso não, quero ficar aqui. Quero ficar aqui, me planta em Barueri. Ai, que legal. E aqui, quando você estudou no Raposo, já tinha o Ivani? Não, eu sou a penúltima turma, Não, eu sou a segunda turma, na verdade, que não tinha um exame que chamava assim admissão. Você precisava sair do primário para ir para o ginásio, sou da turma do ginásio. E aí, quando eu faço Raposo Tavares, não tem o Ivani Maria Paz. As escolas de ginásio, para você poder passar para o ginásio, você tinha no Jardim Silveira, né? E tinha em Jandira e tinha era o Temudo Lessa, se eu não me falo, em Jandira, e aquele ali em Carapicuíba, no centro, que eu também esqueci o nome. Eram as duas escolas de ginásio. Porque a escola não era tão popular como é hoje. E você, para estudar, você precisava realmente ser bom aluno. Se você reprovasse, se você perdesse o ano, você perdia a vaga na escola. Nossa!
Você entendeu? Então, era isso. Então, aí chega o Ivani. Então, quando termina, não tem mais admissão, por isso que tinha esse exame de seleção. Se o aluno só ia para o ginásio se ele fosse bom. Não tinha vaga para todo mundo. Não tinha vaga para todo mundo, era seletivo. Então, quando chega o Ivani, graças a Deus, eu pude ter o acesso direto para o ginásio. Sempre o Senhor me abençoando. Eu estou sempre na rabeira, sabe? Está sempre me abençoando. Aí eu chego, aí a gente chega no Ivani. Então, a gente tem toda essa gama hoje de empresários, de pessoas bem-sucedidas em Barueri, de políticos, que quando eles estavam estudando, fazendo ginásio, em outra escola, em outro lugar. E eles vêm porque aí, quando chega o Ivani, ele chega como ginásio e colégio do Estado. Entendeu? Que pegam o segundo da grau. Região também, pegava, né? Pessoas de fora. Pegava pessoal de fora. Então era um colégio assim, o colégio Ivani Maria Paz. Ele tinha o ginásio e o colégio. Primeiro e segundo grau hoje. Então, quando eu chego para fazer a minha quinta série, Fulano já estava fazendo, por exemplo, o colegial, né? E aí tinha magistério também, Silene fazia magistério. Então você tem todo esse pessoal fazendo, a própria Damares, Beto convivendo Pitelli, ali no convivendo, sabe? Então você tem essa gama de pessoas, né, estudando, pessoas que já que se consagraram politicamente dentro do município, né, e tem uma história, tem suas empresas, tem seus negócios na cidade. E engraçado, né, como que as histórias vão se cruzando. Vão se cruzando. E a gente porque a cidade, como não era tão grande, todo mundo meio que se conhecia, ou acabava se encontrando ou numa igreja ou numa escola, porque era o comum ali. Era o comum. Não tinha outra coisa para se fazer. Olha, você estudar durante a semana, fazer suas coisas na tua casa, no domingo, porque aí o Ivani tinha uma quadra, os meninos formavam muito essa coisa de futebol, de salão, e a gente ia assistir, porque você é adolescente, você vai ver os meninos, né, lógico, né, jogar, e era o nosso ajuntamento. E a gente tinha o clube, o Barueri Futebol Clube, que aí ele surge ali, o pessoal que ia dançar, que era o antigo Grêmio, que eu não faço parte dessa turma do Grêmio, mas são esses antigos que dão aí essa sequência, então a gente tinha aí as domingueiras pra gente ir. Porém, de manhã, no domingo, duas coisas eram sagradas em Barueri que eu via que todo mundo participava. Igreja Católica e a Igreja Protestante. Então, as pessoas, quem era aqui a congregação aqui na Campos Sales, em frente hoje o supermercado Barbosa, que era Oswaldo Joel. Oswaldo Joel. Então tá todo mundo ali, os evangélicos iam ali. Os católicos, né? Então tinha a igreja São João Batista já no centro, né? Você tinha a igreja da Cruz Preta e tinha a igrejinha aqui na Chácara dos Padres aqui, que hoje é o Parque Municipal, sim, que foi lá onde eu comecei a receber as minhas primeiras instruções religiosas, também pela família Pífera, Maria da Glória e o Flávio, o irmão delas, que aí era um ajuntamento de jovens que faziam o Ivani e que também evangelizavam, e aí ela me leva, eu e meus dois irmãos menores, eu ali com um pouco menos de 10 anos, eu acho que, sei lá, eu estava fazendo ainda o primário, devia ter uns 8, 9 anos, ela me leva, então, para o catecismo, nessa idade, e leva meus irmãos também, e ali a gente começa também a estreitar essa relação social. Então, você tem a escola, você tem a igreja, logo mais para frente, então, aí você tem os bailinhos, no Barueri, com 14 anos já estava indo nos bailinhos, domingueira de tarde, acho que até um pouquinho antes. E lá no clube dos Então, o clube militar era fechado, sempre militar, já existia a Vila Militar, né? E é um período que a gente está falando do início da década de 70. Tá? Então você está falando de um período de ditadura, né? Estou falando de verde e amarelo, que eu todos os dias cantava o hino nacional e fazia o risquinho no caderno de verde e amarelo. As coisas estão acontecendo num período de ditadura que eu não sei o que está acontecendo, porque eu sou criança, tá? Mas eu estou vivendo, e está tudo muito bem, está tudo muito bom, né? E me alegrava muito, achava muito bonito, né? Então formar fila, os maiores na frente, eu sempre fui grandona, fiquei na frente, os menores atrás, para você tomar conta dos menores. Então a gente passa por toda essa construção, você vê, de Barueri, de um município, né? E também, né, de um país, né, que está vivendo um outro momento histórico, que eu me dou conta, né, depois que crescer, quando chega aí com a Constituição, no processo da Constituinte, em 82 eu já estava bancária, aí começam os movimentos sindicais, também passo por esse processo, né? Eu lembro do meu primeiro presidente sindical, que eu era quando bancária, que era o Gushken, que chegou a ser ministro de comunicação do primeiro governo Lula.
e hoje já também não está mais entre nós. Então, assim, eu passo por todos esses processos. Então, eu vejo assim, processo de transformação política, processo de transformação no município, processo de transformação no Brasil. Eu acho isso muito enriquecedor. Ontem eu participei de um painel de gerações no CIE e eu falava justamente isso, a questão da empregabilidade e essa relação do jovem e da nossa construção. Eu acho que nós somos modernos em todo o tempo, porque o que é contemporâneo, ele é perecível, ele é agora. Mas o que é moderno é o que você se vive, é você se colocar dentro dele, se permitir aprender, se permitir se reconstruir. Então eu falo, chego aos 61 anos de idade, passando por todo esse processo, né? Eu falo assim, a gente saiu de uma época que a gente ia na telefônica para fazer uma ligação, que não tinha telefone em casa, e você tem toda a sua vida hoje no celular. Então isso sou eu, e essa é a história que eu vi acontecer. E hoje a gente, quando eu passo ali em frente à Ivani, eu falo assim, não acredito que passou todo esse tempo, né? Em uma escola que foi extremamente bem reformada, o referencial de educação em Barueri é muito grande. Então hoje, eu falo, gente, aproveita. Tem muita escola. Sim. Tem uma escola em cada... Muitas oportunidades. Que eu falei, eu sou de uma geração que em cada esquina tinha um bar e não tinha escola. Hoje não. Hoje você não tem bar. Graças a Deus. Porque é uma geração que era extremamente dependente do álcool, né? Então eu falei assim, mas hoje você tem a escola, você tem instrução. Então precisa pegar. Porque é a caminhada. Porque você fala assim, mas escola, mas é muito difícil. Eu falo assim, eu não tinha perspectiva na visão de mundo nenhuma, Roberta. Era... Se uma menina que terminasse, se não tivesse o ginásio Ivani Maria Paz, que foi construído naquela época para eu poder ingressar, por isso que eu falo, Deus é muito presente na minha vida, eu ia sair do meu primário, que eu já estava trabalhando nas casas das pessoas, e ia arrumar um emprego sem demérito nenhum, de uma casa para eu trabalhar, como doméstica, como ajudante. Eu ia fazer isso, sabe, sem desmerecer nenhuma, porque foi a minha primeira função, e que me ensinou, e que também me norteou para a vida. Eu sou uma excelente dona de casa. Então, eu acho isso muito legal. Então, estudar é muito importante. Os meus pais tinham poucas condições, né? Então, meu pai dizia para mim o seguinte, enquanto escola for de graça, faça. Aí começou a aparecer o Senac envolvido com o governo do estado, fazia uns cursinhos, sabe? Técnicos, né? Sabe? Levava. Eu fiz recepcionista comercial, leitor de jornal, para você aprender a ler jornal. Aí eu fui fazer datilografia. Então, aí você vai se construindo. E hoje eu acho que você tem muito mais. Vai para o esporte, que é gratuito, sim, sabe? A Secretaria de Indústria e Comércio tem oportunidade de empregabilidade. A cultura tem uma série de oficinas culturais. Nossa cidade é uma cidade de oportunidades. De oportunidade. Né? Eu acho que é isso que aí você vai se formando, você vai se forjando e você vai crescendo. E principalmente, eu acho que você consegue aproveitar essas oportunidades quando você se sente parte dessa história. Sim, sim. Eu acho que independente de quanto tempo você tem de cidade, independente de... Chegou hoje, chegou ontem, Barueri até de oportunidade. Você tem a oportunidade. Sim. Então, assim, eu nunca pensei em sair daqui por conta disso. Sim. Né? A gente pensa na escola, a gente pensa na questão de emprego. Sim. Porque aqui a gente tem condições de ter tudo sem ter que sair daqui. Sim, exatamente. Né? Então, assim... tudo bem que Barueri nem era para ser desse tamanho, que dizem que Barueri pertencia a Carapicuíba, né? Não, Barueri, ela vem de Santana do Parnaíba. Carapicuíba sai de Barueri. Jandira sai de Barueri. Porque você tem a nossa história, você sabe que Santana do Parnaíba ela é muito mais antiga, ela tem muito mais anos de vida do que a própria dos bandeirantes lá, né? Do que o próprio estado de São Paulo, a terra de Piratininga. Então, tudo isso aqui é uma coisa só. Então, aí você vai tendo os territórios sendo emancipados, tá? Então, Barueri vem, é todo um território grande, né? Então ela sai, esse pequeno território. Um território grande que não era Barueri. Não era Barueri, né? Aí quando você tem essa divisão, tanto é que as datas... É um período de emancipação de terra, se você pegar os documentos emancipatórios, ali no final da década de 40, início da década de 50, os municípios se tornam independentes, grandes vilas se tornam independentes. Caso de Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, que vem ali de uma parte de território de Cotia. Então você vai vendo essa coisa toda. Que eu acho uma grande perda. Eu amo meus irmãos carapicuibanos. Eu acho assim que eles deviam muito ser Barueri, até por conta do espaço territorial deles, que é muito apertado, muito afunilado, mas é um município que tem também crescido muito. Sim. Né? E eu acho que essa irmandade com Barueri, com Osasco, né?
tornou Carapicuíba também muito grande, né? Eu tenho assim, eu tenho um carinho muito grande por Carapicuíba. Aliás, Carapicuíba tinha mais pessoas do que Barueri. Sim. Né? Eu acho até por conta da Coab, né? Sim, até por conta da Coab. Porque o que fizeram? Não tem onde... Eu também vejo isso, essa transformação com esses projetos habitacionais. Era muito difícil comprar um imóvel, até mesmo aqui naquelas condições. Era tão difícil que o imóvel que meu pai comprou aqui no Jardim dos Camargos, imagina, minha mãe costurava em casa tipo bico, sabe? Ela não tinha registro. Meu pai era motorista da ferrovia, né? Que na época era a antiga Sorocabana, que virou FEPASA, que depois virou CPTM. O salário deles não era ruim, vamos lá, 2 salários mínimos, para um monte de filho para criar. Meu pai perdeu o primeiro contrato desse nosso terreno, quando faltava 3 parcelas para terminar de pagar. Ele teve que começar a pagar tudo novamente. Meu Deus! Então, imagina como era difícil. É difícil hoje, era muito mais difícil também naquela época. Então começa a surgir os conjuntos habitacionais, a antiga Coab. Então você tem a Coab de Itaquera, que acho que ela é a mais velha, a de Carapicuíba, a de Itapevi, e que ajudou muita gente. E hoje, graças a Deus, os planos habitacionais do governo, do estado e principalmente no nosso município, tem procurado dar conta. Mas a demanda é muito grande. Sim. Né? Se você pegar uma família que tem um terreno hoje com 4 filhos, né? Hoje as pessoas compram meio lote, graças a Deus naquela época meu pai pôde comprar um lote inteiro, os 250 metros quadrados. Hoje em 125 você não constrói para 4 pessoas, para formar mais 4 famílias. Sim. Né? Então você tem todo o processo. E tem também a questão hoje de emprego, né? Porque hoje as empresas exigem uma formação, muita gente sem formação, sem qualificação, então aí ele vai para o empreendedorismo e a gente tem muitas outras coisas acontecendo, muitas outras necessidades, as pessoas saindo, um grande êxito, né? Saindo dos seus lugares e vindo para cá em busca de oportunidade. E isso não é só Barueri, isso não é só São Paulo, isso é Brasil. As pessoas buscam oportunidade e acabam gerando problema. Com a globalização, isso é mundo, né? Isso é mundo. A gente vê pessoas saindo daqui para ir para outros países buscando oportunidades também. Mas nossa cidade é de oportunidade. É top. Basta olhar para a direita e para a esquerda que uma oportunidade irá surgir. Graças a Deus. E outras, né? Faça parte da história. Faça parte da história. Não fique só assistindo a história acontecer na nossa cidade. Eu acho que tem tanto para você fazer ainda, eu acho que tem tanta coisa. Ontem nós encerramos a Semana da Consciência Negra pelo CIOeste, onde eu estou no grupo de trabalho pela igualdade racial. E teve um tremendo concurso literário, foram R$30 mil em prêmios. O CIOeste ele agrega 12 municípios de toda a região, então esse concurso foi aberto para os moradores, os escritores desse nicho e para falar sobre a beleza da pessoa negra. O que a gente fala? A gente fala, como é que você me olha? Sabe, Roberta? Como você me vê como mulher negra? O que você vê de belo? Não é a beleza estética, sabe? Qual que é a minha contribuição? Não é só a minha beleza estética, só, né? Mas o que além posso ter? A beleza de contribuir com uma sociedade, a beleza, sabe, de articular, a beleza de se relacionar, a beleza de fazer a diferença, a beleza de viver os dons, né, divinos que você tem sobre a sua vida. Como que você olha para essa pessoa? O que você enxerga nessa pessoa negra? Sabe? Ou você só vê, o seu limite é o do estereótipo, né? O que as pessoas te colocaram, né? Que tudo aquilo que é enegrecido é negativo, né? Então, tem alguma coisa? Então, era isso que a gente queria. E foi muito legal, quase 200 inscrições, e foi uma noite de premiação, e foi muito bonita, e que são a oportunidade de você ver ali muita gente agregada e falando, e tem outras situações, você tem a população oriental, que faz um trabalho muito legal, os japoneses aqui também na nossa região, né? A gente tem até as regionais, como os medinenses, também fazendo um tremendo trabalho, então, os brimos também, sabe, a igreja dando conta, que eu acho que é um papel muito importante, que tem ajudado bastante, tanto a igreja, o segmento evangélico, quanto o segmento católico, né? Outras religiões também, as de matrizes africanas também, que têm dado aí a sua contribuição. Enfim, eu acho que cada um tem que dar o seu pouquinho. Né? E a gente, sem preconceituar nada, a gente tem que estar atento e estar ajudando e colaborando, porque isso
Aí você constrói melhor o seu bairro, você constrói melhor o seu município, você constrói melhor o seu estado, a sua nação, e a gente tem aí, quem sabe, um dia um mundo muito melhor, onde de repente um precisa implicar com o espaço do outro, um vem, quer tomar, o outro vem, quer fazer ali, impor uma ideia, e os povos acabam. Você acha que a gente está vivendo muito um mundo individualista? Sim. Nós éramos mais coletivo, né? Eu pego quando criança, minhas vizinhas ajudavam minha mãe a me criar. Hoje eu não sei quem é meu vizinho. Se eu não tivesse tido uma Conceição, uma Antônia Laforja, família Munhoz na minha infância, na minha adolescência, eu acho que Deus tem uma história para me contar, mas essas pessoas ajudaram os meus pais, sabe, a me fortalecer e me crescer. Mas você acha que isso é do ser humano ou é porque a cidade cresceu? Eu não acho que é porque a cidade cresceu, eu acho que é porque é o mundo que nós vivemos, é o século XXI. Eu acredito muito, eu acho que assim, quando eu falo em final dos tempos, né, o Senhor foi muito claro, ele disse que o mundo nunca mais voltaria nem a água, nem fogo, ele não faria esse extermínio. Porém, né, que os tempos teriam que haver uma mudança, as pessoas precisam se encontrar. Olha aqui, a Castelo Branco extremamente parada, é muito carro, eu desço para trabalhar com o meu carro, o ônibus, o coletivo vai lotado, a gente apiada, né, ali um em cima do outro. Então a gente vive muito o nosso mundinho, porque a gente tem as nossas oportunidades e o outro a gente meio que põe de lado. Ninguém está dando conta da própria vida, que dirá dar conta do outro. Então eu acho que o ser humano, ele se desenvolveu tanto, ele cresceu tanto, a tecnologia trouxe tantos recursos, tantas facilidades, que tirou ele do próprio eu. É do tipo assim, não preciso de ninguém, né? Não estou precisando nem de mim, que dirá do meu vizinho, né? Então eu falo assim, então você tem tantas oportunidades, você pode tanto se construir, você pode fazer tantas coisas, o outro não me é mais interessante. Antigamente você precisava ter um amiguinho, você precisava ir para a escola junto, você precisava do vizinho, hoje você não precisa. Você entra na internet, quero comprar, sei lá, um tecido com bolinha roxa importada não sei da onde. Você clica lá e compra. Olha, passando lá meu amigo Ivan, indo para a Caixa Econômica Federal. Indo pro banco. Indo pro banco. Então, eu acho que é isso. Então, nós somos fruto de um sistema, né? Nós somos frutos de um sistema, infelizmente. E, infelizmente, a sociedade está nessa nessa loucura que a gente às vezes não para olhar para o lado. Sim. E a gente assim, se não tomar cuidado, continua sendo cada vez mais egoísta. Exatamente. Né? E a gente está precisando enfrentar tantos problemas, né? Antigamente geridos por nós mesmos. Geridos por nós. Então, assim, às vezes a gente não consegue nem aproveitar a oportunidade que surge, porque você fala assim, preciso ir a um lugar, falar com fulano, não sei o que. Não dá para fazer pelo celular? Não dá pra... Eu costumo dizer o seguinte, Rô, e eu acho que esse seu trabalho é fruto muito disso. A pandemia foi uma grande escola. Quem pôde tirar proveito dela, tirou. A pandemia, ela projetou a quem quisesse fazer um trabalho, porque você precisava fazer alguma coisa. Ou você pirava, porque assim, nós que somos movidos, sabe, a atividade 24 horas por dia, tem que ficar dentro de casa, sabe? Isolado, esperando a coisa acontecer. Você tinha coisas que fogem do nosso controle. Olha eu, controladora. Sabe assim, como é que é? Sabe, então, eu não podia nem conversar com ninguém, eu gosto de conversar, gosto de estar com gente, não podia. Então, quando a gente usa desse mecanismo das redes sociais, a gente começa a fazer as lives, a gente começa a se interagir, a gente começou a se conversar, a TV Barueri entra no processo, coloca ali a programação, e toda noite a gente conversava por ali. Aí foi surgindo o Randall, excelente, sacada, monta, que era no escritório dele. Aí falou, então vamos montar um estúdio. E aí vai diminuindo, né, os perigos da pandemia, a gente vai se estruturando, vai montando os programas, a gente vai conversando, vem a política. Nasceu um novo produto, nasceu uma nova ferramenta de trabalho, nasceu uma nova forma de se comunicar. Claro, teve suas mazelas, teve mau uso, né? Tem aí a manipulação política através do mau uso, de um mecanismo tão fácil que você faz chegar à informação, porque não é notícia, né? Você entrega o que você quer agora. É muito imediato. É muito imediato. Esse imediatismo, eu acho que ele esfria e distancia um pouquinho as pessoas. Mas é uma excelente ferramenta, né? A gente tem que aprender a ouvir, a ver. Por que estão insistindo tanto que eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo? Pega o princípio, sabe? Seja bereano, né? Vai buscar,
sabe, a palavra certa ou a informação correta para você não ser consumido. Porque o ser humano, ele é movido à comunicação, né? Sim. Esses dias eu estava num podcast e eu estava conversando exatamente isso com o Lucas, que eu estava falando para ele que desde o princípio a gente é movido à comunicação. Tanto é que Deus, quando foi criar o mundo, ele poderia criar de diversas maneiras, mas ele usou a palavra. Exatamente. Ele usou o haja tal coisa, haja tal coisa. Então, assim, e a gente é movido a isso. Exatamente. Aí eu falei assim, quando a gente vem, né, ver a história da civilização, sempre a comunicação foi muito importante. Exatamente. Aí eu brinquei com ele, falei assim, quem contava história para mim? Meu avô. Sim, eu também. Meu avô sentava e contava história. Umas eram meio exageradas. Meu também, eles eram um pouquinho. Quando a gente gostava de do tipo acrescentar. Assim, fui caçar o passarinho, acertei no olho do bichinho. No olho esquerdo, bem no meiolinho. Mas, assim, era o que a gente tinha. A gente não tinha acesso a jornal, televisão, rádio, essas coisas. Era as histórias que os nossos avós contavam pra gente. Quando a gente crescia um pouco mais, meus pais sentavam no sofá e conversavam. Né? E hoje a gente meio que canalizou tudo isso meio pro celular. Exatamente. Né? Deixamos de trocar essa informação. Isso que a gente está fazendo, esse bater-papo. E tomar café com a Roberta. Exatamente. Né? A gente gosta de comer pizza com café. Exato. É nosso menu. Café com leite. Menu. Agora, o que é importante é que os nossos antepassados tinham o cuidado da informação. Sim, sim. E hoje a informação que a gente recebe no celular, ela não é cuidada. Não, ela é desconstruída. Tudo que o pessoal quer, eu estava falando essa semana passada, é construir um grande time. E para construir esse grande time, isso em todas as áreas, e infelizmente até dentro da própria igreja, você precisa construir uma história que ela se torne verdadeira para você. É esse individualismo que ele é muito ruim, ele é perverso, ele vale tudo. Então eu vou dizer para você, Roberta, tal pessoa mata. Aí você diz assim, a Adélia nunca mentiria para mim. A Adélia, ela conviveu com aquela pessoa. Eu criei uma história, eu criei uma situação, destruí um ser humano e você vem na minha vibe. Aí você vai falar para sua filha, então esse crédito. Por isso que eu digo, a pandemia ela veio para tentar desconstruir, que eu acho que está meio difícil ainda, sabe? Eu olho para a Babilônia, lembra? A grande construção da torre, aí o Senhor precisou confundir as línguas. E eu vejo isso muito no nosso presente. A confusão instaurada para que o povo desperte. Porque o vírus, o Covid, ele não assustou muito, não. Eu falo assim que as consequências do Covid não é só na saúde física. Não. Ela está na sociedade. Ela está na sociedade. Né? Assim, a gente está perdendo a importância da comunicação, porque está ficando banal. Tá. Do tipo assim, se você não checa uma informação, você não sabe exatamente se ela é verdadeira ou não. Antigamente, tudo que estava no jornal, você acreditava. Tudo. Hoje não. Hoje você fala, peraí, como assim? Né? Ou senão, se você acredita sem consultar, durante a pandemia e durante a última eleição, né, que a gente teve muitos problemas com fake news, essas coisas. Sim. Aí eu falava assim para minha mãe, falei assim, mãe, a senhora precisa checar se a informação é verdadeira ou não. Porque ela vem de uma geração que o que estava no papel era lei. Era lei. Você podia confiar nisso. Exatamente. A gente tem tanto compromisso, a gente veio da área da comunicação, eu corri tanto atrás dessa profissão, eu corri tanto atrás da minha formação, né? Fiz comunicação social, primeiro fiz história, fiz comunicação social, depois jornalismo. Então eu falo assim, gente, o compromisso com a palavra, quando a gente fala assim, quando você quer ensinar alguém, né, dentro de uma religião, a palavra é a instrução. Quando você precisa dar uma informação, a palavra, ela precisa ser verdadeira, ela não pode ser a sua opinião. Ela tem que ter, você não estava no local do fato, mataram um homem, tá. Aí você vai no local, você não viu matar, mas está lá um corpo estendido no chão. Sabe? Aquele corpo ali, ele recebeu uma facada, ele recebeu uma bala, sabe? Esse é o corpo de um homem, é um corpo de uma mulher, se atenha à informação.
sabe? O perito diz que foi por volta de tal hora. Sabe assim, é isso. O que fatos, né? Os fatos, o que a cena sugere é o que você vai informar. Não, o pessoal chega, mas eu nem viu. Ele caiu, a mulher passou, tava bêbada, deu uma chinelada nele, aí o namorado dela passou, pegou o revólver e deu um tiro. Você não viu. Você não estava lá. Esse é o compromisso com a informação. Exato. Sabe? Você precisa informar, você precisa dar elementos que se aproxime da verdade. A gente chama isso de verossimilância. Então, quer dizer, o que é verdadeiro? Sabe, quando você lê um poema, sabe, aquele coração do poeta falando, ele viveu ou não viveu, ou ele presenciou, é um outro lance. É a mensagem que ele passa a partir do contexto histórico dele, a partir daquilo que ele encara, que ele entende, que ele vê, que ele acha legal. Acho que você está terminando, eu falo demais. Não, mas só um adendo nisso tudo que você falou, que muitas vezes as pessoas confundem o que é passar informação Sim. com o que você quer que a pessoa acredite. E o que eu acho que hoje as pessoas querem mais que você acredite. Exato. Eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus, não me manda nada, absolutamente nada. Por mais verdadeira que seja, informação que circula na internet, porque eu não leio, eu deleto. Seja ela de aborrecimento, seja ela de não esclarecimento, que ela não esclarece nada, não acrescenta nada na minha vida. Você entendeu? Não acrescenta. Então, assim, eu falo, todo dia eu leio jornal, todo dia eu procuro. E também não fico passando para as pessoas, não. A não ser que eu esteja numa discussão com você sobre se eu ver alguma notícia, eu vou passar para a Roberta. Olha aqui que eu li, olha aqui que eu acabei de ver em tal jornal. E a Roberta te deu a liberdade de falar, não, Adélia, mas eu estou vendo em outro canal determinada coisa. Agora, ficar, sabe, nessa pecha dessa polaridade política, querer convencer que o seu candidato é melhor que o meu, ou que o meu é melhor que o seu, não é minha vibe. Adélia, o que você deixa de conselho para essas pessoas que estão abarrotadas de informação hoje em dia? Mentira, primeiro que ela não está abarrotada de informação. Ela está ouvindo o mundo. Para de ouvir o mundo, ouça o seu coração, preste atenção, você tem discernimento, você tem história, é a partir de você. Seja bereano, eu sempre falo isso, sabe? O povo de Bereia, tudo que ele recebia, ele buscava confirmação para ver se era verdade. Quando a gente fala do povo de Bereia, ele é um povo que está aí na história bíblica. Ele volta, ele não é tudo que ele recebe. Seja na tua igreja, seja na tua escola, no teu trabalho. Recebeu a informação, vai confirmar. Vai checar. O nosso tempo já passou. Passa rápido. Passou. Não passa rápido? Passa rápido. Mas eu quero aqui agradecer. Eu que te agradeço. Mais uma vez. Obrigado. A sua disponibilidade. Sempre. Vamos sempre. Sempre, sim. Adélia, vamos. Adélia. Só o café, que às vezes a gente demora um pouco. Demora. Né? Tô com saudade de uma pizza com café com leite. Mas sempre simpática, sempre esclarecedora. Obrigada. E sempre informativa. Olha eu. E eu quero agradecer mesmo a sua participação. Eu que agradeço. E eu queria que você deixasse suas considerações finais para quem está lá em casa. Gente, obrigado. Ser barueriense é muito bom. Sabe, viver todos os momentos em Barueri é muito bom. Eu não sei viver em outro lugar. Claro que a gente precisa conhecer outras pessoas, outros universos, mas é sempre bom voltar para cá. Né? Estar na Kombi com a Roberta Rocha, uma querida, é muito bom. Eu amo demais essa família também, fruto aqui do nosso bairro, nossa querida Vila Porto, onde toda a minha história começa. Eu tenho todo um carinho e respeito por você, pelo Saulo, sua família, a Ana Júlia, a minha querida Juju, uma graça. E agora a Pamela, que não é do sangue, mas é do coração. E que vem somar junto com todos os seus filhos, a sua mãe, a Roseli, toda a sua família. Muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho de sempre. E eu quero deixar aqui uma lembrancinha nessa canequinha. Gente, eu faço coleção de xícaras. Quem quiser me dar presente, me dê xícaras. Depois eu vou mandar para a Roberta postar. Roberta Rocha, olha isso aí. E na Kombi com a Roberta. Valeu demais. Gente, até uma próxima. A gente vai ficando por aqui. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Deus abençoe.